E aí, pessoal, beleza? Como prometido, já faz um tempo, né? Eu vou trazer o review da HQ do Ultraman, né? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Bom, antes de começar o vídeo, eu quero falar, né, que sábado, né, eu vou fazer uma live, né, mas não vai ser como de costume aqui no YouTube, vai ser no site roxo. Então eu vou deixar o link do meu canal lá do site roxo na descrição para vocês, beleza? Agora sim eu vou começar o vídeo. Bom, antes de falar sobre a HQ em si, né, na qual eu ainda não sei se eu chamo de HQ ou de mangá, porque, como posso dizer, tem uns traços da Marvel, mas ao mesmo tempo tem uns traços meio orientais, né, que seriam os mangás. Mas enfim, eu vou falar o que vier na cabeça, beleza? Nada de falar sobre o livro. Enfim, eu vou começar falando a história, né? Só para vocês conhecerem quem é o criador do Ultraman e o Ultraman em si, beleza? Vou começar explicando a origem do Ultraman, para vocês conhecerem, né? Na qual também eu tô com a roupa dele, né? Enfim, a origem do Ultraman é que ele é um alienígena de outra galáxia, né? Ele é da nebulosa M78. E assim como o nosso planeta, eles têm um planeta deles, né? E como posso dizer, a origem deles mesmo em si já mudou algumas vezes, né? Eu vou falar a origem mais atual e digamos que aceita, né? Porque já apareceu no filme, na qual o planeta do Ultraman ele é a nossa Terra, né? Só que em outra galáxia. E lá nesse planeta existiam os humanos, né? Na qual viviam pacificamente, né? Como deveria ser aqui no nosso planeta, né? E só que aí o Sol do planeta, do sistema solar deles explodiu, na qual digamos que o Sol acabou afetando todos os planetas em volta, né? Ou acabou destruindo, ou acabou devastando, né? Pela explosão, os seres vivos, né? E no planeta do Ultraman, que seria a Terra, né? Uma Terra diferente, o Sol desapareceu e destruiu tudo, né? E também matou algumas pessoas, na qual só sobraram algumas, né? O que seria o rei, né? O rei digamos que da Terra, e o pai e a mãe, digamos assim, os que seriam que criaram os filhos, né? E tanto o pai quanto esse rei, digamos que eles criaram um sol artificial, né? Na qual eu acho que, se eu não me engano, chama Plasma Spark, né? Isso é mostrado em alguns jogos do Ultraman e também nos filmes, né? Na qual esse sol, ele é digamos, a fonte de energia do planeta em si, né, para deixar ele protegido. E como começou a vir vários kaijus, né, no planeta, esse sol meio que, digamos, cria uma barreira também, né, de proteção para não entrar os kaijus no planeta, né? Mas às vezes falha essa proteção, né? E esse sol artificial, ele tem um núcleo de energia tão forte
que meio que modificou a genética desses seres humanos, né? Na qual todos acabavam se transformando em um gigante, gigante prateado com vermelho, né? Na qual seria o Ultraman. Essa é basicamente a origem, né? E o Ultraman também digamos, as características, né, físicas também mudaram com o tempo, né? Antigamente existia um livro, acho que é uma enciclopédia, na qual falam da anatomia do Ultraman, né? Que ele era um ser meio robô, meio alienígena, na qual tinha até na capa o rosto, né? Tipo, como se fosse um corpo humano, só que do Ultraman, né? Então, tipo, tinha metade que era o rosto do lado de fora e a parte de dentro, né? E a parte de dentro era só, tipo, carne, umas placas pino, umas coisas assim. Hoje em dia, ele é um ser como nós, né? De carne e osso, só que a diferença é que de outro planeta. Bom, como você já conhece agora a origem, né, do Ultraman e as suas características físicas, né? Eu vou contar um pouco da história do criador do Ultraman, né? Que é o Eiji Tsuburaya, beleza? Então, eu vou começar. O Eiji Tsuburaya, que é o nome do criador, ele nasceu no dia 7 de junho de 1901, na cidade de Sakagawa, né, que é na província de Fukushima, né? Ele era de Fukushima. E quando ele era criança, ele gostava muito de olhar para o céu, né? Ele venerava, digamos, o céu, ele queria voar, né? E quando ele ficou mais adulto, digamos assim, mais responsável, ele começou a frequentar uma escola de aviação, na qual os pais dele não gostavam, não queriam que ele fosse da área da aviação por ser muito perigoso, né? E também naquela época era meio que perto da Segunda Guerra Mundial, tudo, né? E como ele começou a estudar nessa escola de aviação, ele se dedicou muito, né, à aviação. Só que um dia, né, o único professor dessa escola morreu, né? Eu não entendi e também não achei como que ele morreu, né? Mas esse professor era o único que dava aula na cidade dele, né? E devido a isso, o Eiji Tsuburaya, ele ficou em estado de depressão, digamos assim, né? Ele meio que abandonou o sonho dele, né? De querer poder voar. E ele teve que achar um outro estudo, né? Digamos assim. E na qual ele começou a frequentar a faculdade, no caso, universidade de Tóquio, chamado Denki, né? Na qual hoje essa universidade chama Universidade Tóquio Denki, né? Ele mudou um pouco o nome. E para pagar essa faculdade, né, de Denki, ele teve que arranjar um trabalho, né? E ele conseguiu arranjar um trabalho em uma loja de brinquedos, né? Quer dizer, loja de brinquedos não, fábrica de brinquedos, na qual ele planejava e construía alguns brinquedos, e ele era o responsável também por abrir algumas lojas em devidos lugares, né? Então ele teve que trabalhar, né, nessa fábrica de brinquedos para poder pagar a faculdade, né? E em um dia que ele estava fazendo piquenique com seus colegas, né? O grupo do Eiji Tsuburaya acabou tretando com outro grupo, né? Na qual eles estavam debatendo sobre
algumas coisas de cinema, se eu não me engano. E dos membros do outro grupo, né, na qual estavam brigando com o grupo do Eiji Tsuburaya, era do cineasta Yoshiro Edema. Edema? Edemasa, né? Eu escrevi aqui e eu não entendo a minha própria letra, foi mal. E esse cineasta, né, ele era muito famoso no Japão. E como muito provavelmente ele viu o trabalho do Eiji Tsuburaya em criar brinquedos e venda, ele viu que digamos que o Eiji Tsuburaya tinha um talento, né? Porque as coisas que ele fazia, os brinquedos, né, no caso, eram bem detalhados, né? E por isso ele meio que incentivou o Eiji Tsuburaya a criar, quer dizer, a estudar o cinema, né? Então daí vai começar a parte que o Eiji Tsuburaya vai entrar na área de fazer filmes, essas coisas, né? E aí ele começou a pegar paixão por isso, no caso, né? E o primeiro filme que o Eiji Tsuburaya meio que ajudou a fazer é o Godzilla, né? Que é o Rei dos Monstros, né? Esse Godzilla é o primeirão lá, né? Ele é de 1954. E o Tsuburaya, ele ajudou a criar os efeitos especiais e eu acho que, se eu não me engano, um pouco a roupa do Godzilla, né? E devido a isso, como ele começou a criar esses efeitos especiais e deixou cada vez mais ele famoso, ele deixou ele também independente, né? Então ele resolveu abrir a própria empresa, né? Na qual hoje se chama Tsuburaya Productions, né? Na qual ele começou a produzir os seus próprios seriados, né? Antes do Ultraman já existia um antecessor do Ultraman, na qual se chama Ultra Q, né? Ultra Kill, é alguma coisa assim em japonês. Ele é um sucessor do Ultraman. E esse seriado do Ultra Q, ele conta sobre invasões, né, de alienígenas que vêm para a Terra para destruir. E os próprios humanos têm uma organização, né, chamada Ultra Q. E essa organização é responsável por destruir, né, matar esses monstros, né? E devido a essa série, acho que ser um pouco mais famosa lá no Japão, porque acho que aqui no Brasil quase ninguém conhece, o Eiji Tsuburaya, ele deu um passo maior, né? Ele criou um seriado chamado Ultraman, né? Na qual ele não achava que deveria ser para crianças, né? Ele queria que fosse um tom mais adulto. Então, assim, as características no começo do Ultraman não eram que nem hoje, que é um rosto bonitinho, ele era um herói. Era para ele ser uma coisa meio que esquisita, né? Tipo, ele tinha um corpo muito esguio, ele não tinha esse bolinha no peito, que nem tá aqui na imagem, né? E também a máscara dele era para ser muito deformado, né? Tanto que no começo, além de ser por causa do calor, né, que derretia a máscara, mais ainda, era deformado de propósito, né, para ter uma aparência mais feia, né? E era para ele cuspir um ácido da boca, né? Tipo, ele conseguia. O cara que tava usando a máscara do Ultraman conseguia abrir a boca e jogar um jato de ácido, né? Na qual não era ácido, acho que era água. E devido a isso, né? Ele teve que mudar com o tempo a história do Ultraman, né? Porque ele, digamos que viu que muitas crianças
começaram a se inspirar no Ultraman, né? Elas acabavam vendo o Ultraman como um herói, não como um vilão, né? Então, como o Tsuburaya queria dar um bom exemplo, no começo, desde o começo pro final, o Eiji Tsuburaya acabou meio que mudando a história, né? Acabou fazendo uma máscara melhor, uma máscara que seria de hoje, né? Na qual o Ultraman já não tem um rosto deformado, e ele salva vidas, né? Hoje em dia, até hoje em dia, digamos, ele é assim, né? Tem algumas diferenças, né? Desde o primeiro até os atuais, né? Mas na prática, ele não mudou, né? E o Eiji Tsuburaya, ele, por causa do seu dom de criar as coisas, né? Ele ficou reconhecido como o deus do Tokusatsu, né? Tem outra palavra para representar Tokusatsu, mas aqui no Brasil se fala em outros países fala Tokusatsu, né? Ele ficou conhecido como o deus do Tokusatsu. Por quê? Porque, como eu falei no começo, ele fazia os brinquedos perfeitamente, né? E como ele, digamos, que ele criava tudo perfeitamente por ser perfeccionista, ele conseguia criar miniaturas de carros, né? De marca, né? Bem pequenininho, né? Bem pequenininho. Ele fazia aviões também, né? Porque alguns kaijus que ele fazia no Ultraman eram gigantes, né? E então, assim, sempre tinha algum aviãozinho para poder ajudar o Ultraman. Até hoje tem, né? Dependendo. Só que hoje meio que mudou, é meio computadorizado, né? Antigamente ele usava um fio tão transparente que não chegava a aparecer muito na câmera, né? Só se ficasse um fundo bem escuro, aí você dava para ver uns fiozinhos, né? Mas só ele sabia, como posso dizer, sobre que fio usar, né? Que fio usar, como que ele queria construir a maquete, né? As maquetes das casas. Então, por isso que ele foi reconhecido como o deus do Tokusatsu, né? E o Eiji Tsuburaya, ele acabou morrendo em 1970, aos 68 anos, né? E ele deixou um legado, digamos assim, né? Que é o Ultraman. Não só o Ultraman, mas como o Trake. Tem vários outros tipos de tokusatsu que não são conhecidos aqui no Brasil, mas são digamos, os sucessores, né, do Ultraman, que não foram adiante, mas estão começando a reaparecer em alguns episódios, né, que é lançado no canal da Tsuburaya, no YouTube, né? E tem vários heróis agora que estão ganhando reconhecimento por causa disso. Então, basicamente, essa é a história do Eiji Tsuburaya. Depois de ter contado a história do Ultraman, a origem do Ultraman, a característica do Ultraman e a história do Eiji Tsuburaya, eu vou falar um pouco agora da HQ em si, né? Eu vou começar falando sobre algumas coisas que eu achei diferente e algumas coisas que aparecem no seriado, beleza? Eu vou começar falando sobre os personagens novos que eu achei, né? A primeira personagem nova, que seria, digamos, a protagonista, além de o próprio Ultraman, é a Kadete Fuji, né? Ou Kiki, né? É o apelido dela na HQ. Tem o Dr. Yamamoto, na qual eu não sei se ele aparece em algum seriado do Ultraman ou no primeiro Ultraman, né? Eu digo nos outros porque teve mais de um Ultraman, né? Então, não sei se ele apareceu em algum. Tem o
o Ichimotani, né? Esse nome também eu achei meio difícil de se pronunciar, na qual eu também não sei, mas eu acho que esse Ichimotani, ele foi feito para HQ, assim como a Kadeti Fuji, né? E os personagens já existentes, né, que aparecem no seriado, são o Dan Moroboshi, ou Moroboshi Dan, que seria o Ultra Seven, o Shin Hayata, que é o protagonista, né, tanto no HQ quanto no seriado, e o Capitão Muramatsu, né, que também aparece no primeiro Ultraman, né. E eu vou falar agora também o primeiro monstro que aparece na HQ, que é o Teledon, né? Que esse Teledon, se eu não me engano, ele aparece, eu não sei qual episódio em si, mas ele era o responsável por quase destruir literalmente o planeta Terra, né? E o Ultraman teve que lutar à noite contra esse monstro, né? Que causava, acho que terremoto, alguma coisa assim, se eu não me engano. E no seriado, o primeiro monstro que aparece é o Bemular, né? Que é o primeiro monstro também que o Ultraman luta. E o primeiro monstro que enfrenta o Ultraman é o Neronga, né? O Neronga é o monstro que aparece no segundo episódio do Ultraman. Esse Neronga, ele é um monstro que pode ficar invisível e soltar raios pelo nariz, né? Pelo chifre. E esse foi o monstro que o Ultraman teve que enfrentar. E já o monstro que o Ultraman teve que enfrentar primeiro na série é o Bemular, como eu falei, né? Agora também eu vou falar sobre os kaijus que aparecem, né? Kaiju, para quem não sabe o que significa monstro, alienígena. Não, alienígena não, mas monstro, né? Os kaijus que são mostrados na HQ são do Teledon, Neronga, Bemular, Gabura, Godzilla, Gomora, Skydown, Pigmon, Miklas e Alinova, né? Esses são os monstros que aparecem na HQ. Alguns são, como posso dizer, hostis, outros não, né? E vou falar agora sobre as referências que apareceram na HQ, que são eles, o Pigmon, né, que ele aparece no seriado. Ele é um dos monstros que o Ultraman não enfrenta, mas tenta ajudar, porque ele é um monstro, um kaiju fofinho, né, digamos assim. Ele não é um monstro, um kaiju que ele fica gigante e que sai destruindo a cidade. No Ultra Q, ele também aparece, mas aí ele aparece como um monstro gigante, né. Esse kaiju, o Pigmon, ele é bem pequenininho, né? Ele é desse tamanho, basicamente, né? Que seria comparado no Ultraman, né? Tipo, ele é desse tamanho. Já tipo, comparado ao nosso tamanho, ele é um tamanho de uma criança, né? Ele é um dos monstros que aparecem e falam no HQ. E outro monstro um outro kaiju que aparece é o Godzilla, né? Como eu falei, é lá onde eu falo sobre quem aparece, né? E tem o Godzilla, literalmente. Na verdade, ele faz uma breve aparição, mas só a silhueta dele, né? Então dá pra entender que é o Godzilla. E o Godzilla também já apareceu no Ultraman, né? Não sei em qual episódio, mas como o Eiji Tsuburaya, como eu falei no começo, ele trabalhou em Godzilla, ele pegou a roupa do Godzilla emprestado, né? Para enfrentar o Ultraman. Só que como o Godzilla ele era de outra empresa, né? Que não seja da Tsuburaya, ele teve que fazer algumas mudanças, né?
colocar tipo como se fosse uma barbatana em volta da cabeça, né? E teve que trocar o nome, porque Godzilla mesmo, Godira, é o nome dado para aquela empresa usar, né? Não o Tsuburaya. E eu vou falar, e outra referência também é que aparece a Ultra Q, né? Como eu falei, a organização Ultra Q. No seriado, na HQ, esse Ultra Q ele vem antes da Patrulha Científica, né? Que é a SSP, né? Na qual também na HQ eu acho que eles mudaram as siglas, porque não é mais, pelo que eu entendi, não é mais o SSP. Patrulha Científica e alguma coisa a mais que eu já esqueci. Agora eu vou falar sobre os Passos de Kaiju, né? Que é uma história paralela à história principal, né? Essa história, os Passos de Kaiju, nada mais é que um alívio cômico para a história, né? E conta, na verdade a história é contada como se fosse o Pigmon, né? Que contasse a história junto com o Cadete Pierre, né? O Pigmon, como eu falei, é um kaiju bonzinho, né? E o Pierre, ele, pela roupa, ele é da esquadrão do Ultra Seven, né? Porque é o esquadrão do Ultra Seven que usa uma roupa cinza com os detalhes pretos, né? E nada mais é que é uma historinha na qual, tipo, o Cadete Pierre, ele tá passando por uma situação e o Pigmon, ele fala pro Pierre, né? Você precisa encontrar tal kaiju para você fazer tal ação, né? Tipo, tem uma parte que ele tá fazendo sanduíche e o Pigmon fala, você precisa encontrar um kaiju que gospe fogo, né? Na qual ele vai atrás do Miklas, né? Que também é um outro kaiju que é um kaiju do bem, na qual o Ultra Seven, ele usa o Miklas, né? Quando ele tem outro lugar para ajudar, né? Aí ele acaba jogando uma cápsula na qual tem o Miklas, né? E outra história, exemplo que eu dou nos Passos de Kaiju é que o Cadete Pierre ele tá começando a ter umas alucinações, né? Aí o Pigmon fala, né? Isso aí pode ser que tem um kaiju que mexe com a realidade, né? Aí ele meio que nisso tudo ele dá umas dicas, né? Tipo como se fosse uma enciclopédia mesmo, né? Falando assim, se você a regra tal para você lidar com esse kaiju é tal, né? Ele explica, né? Um exemplo que eu dou quando ele fala da realidade, né? Que tem um kaiju que mexe com a realidade da pessoa, que faz ela alucinar. Ele no final fala, né? Se você encontrar um kaiju que mexe com a sua realidade e você encontrou esse kaiju, espere um pouco, ele fala, né? Que você vai retornar à sua consciência e você pode tentar fazer ele ir embora, né? Esse kaiju. Ele basicamente é uma coisa meio assim, né? Eu achei uma coisa meio tosca. Não posso se dizer que é tosco, porque eu não achei graça, né? É uma coisa bem sem graça, né? É mais um alívio cômico que pra mim não deu certo, no caso, né? Mas eu li do mesmo jeito, né? Pra fazer esse vídeo, né? Eu precisei. Outra coisa, assim, que eu vi nesses Passos de Kaiju é que ele tá bem abrasileirado, né? Na qual, no capítulo que aparece o Miklas, o Miklas fala, pode vir quente que eu estou fervendo, né? Não sei de onde que vem essa frase, se eu não me engano,
É alguém que falou aqui do Brasil e todo mundo não gosta dessa frase, né? Eu já ouvi várias vezes, né? É uma coisa meio estranha, né? Mas dá pra entender porque tinha que usar alguma coisa da nossa língua, né? Pra gente compreender melhor a história, né? Bom, agora eu vou falar sobre as diferenças que tem na HQ e pro seriado, né? A primeira diferença que eu notei é que, como envolve o multiverso, né? A Marvel tem um multiverso e os seriados do Ultraman e os filmes abordam também um multiverso. Achei legal eles se juntarem, né? Mas enfim, na história tem o Shin Hayata, né? Mas o Shin Hayata desse universo, ele não é igual o Shin Hayata do seriado, né? Ele não tem as mesmas características, mas continua sendo o Shin Hayata, né? E também eu não sei se eles poderiam usar as características do ator quando ele era mais novo, né? Porque hoje ele já tá veinho. Então, eu acho que por direitos autorais eles não usaram a imagem do ator, né? Mas eu achei legal. Se esse for a ideia, eu achei bem bacana, né? De mostrar que tem um multiverso, né? E isso também é abordado um pouquinho na HQ, né? E outra coisa que eu achei legal ter abordado na HQ, que não foi muito abordado, que não foi, no caso, abordado no seriado, é que o Ultraman e o Shin Hayata, eles se comunicam, né? Por pensamento. Como o Ultraman tá dentro do Shin Hayata, né? Porque se eles tiveram que se juntar para um não morrer nem o outro morrer, eles se juntaram, né? Em um corpo, que seria do Shin Hayata. E se eles se separarem, eles morrem, né? Eu achei legal que, tipo, o Ultraman e o Shin Hayata, eles se comunicam, né? Mas na qual os outros que estão em volta não podem escutar a conversa deles, né? Só se o Shin Hayata começar a falar verbalmente. Mas não é isso que acontece, né? Geralmente eles estão ou falando por pensamento ou o Shin Hayata ele fala verbalmente, só que quando não tem ninguém por perto, né? É uma coisa que eu acho que deveria ser mais abordado em algumas séries, né? Na qual eu acho que abordou uma vez, mas depois disso nunca mais abordou, no Ultraman Jid, na qual o Ultraman Zero, filho de Ultra Seven, ele entra no corpo, eu não sei o nome do hospedeiro, mas tanto o hospedeiro quanto o Ultraman Zero, eles ficavam se comunicando, né? E em devidos momentos que o hospedeiro do Ultraman Zero estava em perigo, o Ultraman Zero ele começava a mexer, ele tomava o corpo do hospedeiro e ele conseguia fazer as ações, né? Tipo, lutar, defender alguém, né? Coisa que o próprio humano tinha medo, né? É abordado, mas também foi só aí, né? E outra coisa que é abordado na série que eu não achei que faz sentido é que quando o Shin Hayata se transforma no Ultraman, ele consegue, o Shin Hayata dentro do Ultraman consegue se comunicar com uma pessoa que está lá nos quintos dos infernos e como se ele estivesse usando um comunicador. Na verdade ele está usando o comunicador, mas quando o Ultraman aparece, eles meio que trocam de lugar, né? Isso que eu achei estranho, porque tipo, o Ultraman tá falando lá, tipo, então é assim que derrotam o Kaiju, não sei o que, mas ele tá falando com outra pessoa, né? Ele não tá dando aqueles gritos que geralmente o Ultraman faz, né? Basicamente o Ultraman fala, né? Ele consegue falar mais na HQ do que nos seriados, né? Nos seriados é
é uma outra vez que o Ultraman fala. Dependendo, ele nem fala, ele só fica soltando os gritos dele, né? Basicamente, essas são coisas que eu achei diferente, que poderiam ser abordados, né, no seriado. Alguns não, né? Tipo, esse do hospedeiro falar dentro do Ultraman como se tivesse um comunicador com alguém que tá lá nos quintos dos infernos e a pessoa entender. Isso daí eu acho que não deveria ser abordado não, mas o resto deveria ser abordado sim. Antes de acabar, eu vou contar a história, tentando resumir um pouco, né, a história da HQ. Então, se você quiser ler, pula essa parte do vídeo, né, vai pro final na hora que eu me despeço, ou vai ver outros vídeos meus. Então, dito isso, eu vou começar a história, né. A história começa com Damoroboshi, né, ou Morobashidan, patrulhando a floresta, né? Na qual ele tá andando com o Vetol, né? Que seria a nave, o avião, né? Da patrulha dele. E ele acaba colidindo com uma esfera de energia, né? Na qual, teoricamente, acaba matando o Damoroboshi, né? E começa assim, né? E mais para frente mostra a Cadete Fuji indo a SSP. Eu vou chamar de SSP porque no seriado fala SSP, né? Na qual ela tá aprendendo ainda, né? Essa é uma aprendiz, na qual também ela é mandado em área de perigo, né? Logo no primeiro dia de trabalho, na qual ela é responsável de arrumar as armas, né? Que os patrulheiros usam para destruir os kaijus, né? E ela tem que ir indo arrumando as armas, né? E logo no começo, eles vão entrar em uma fábrica na qual falam que tem um kaiju lá, só que eles não sabem qual kaiju é. E aí eles descobrem, né, que é o Teledon que tá lá, né? Mas não é só um Teledon, é vários Teledons, né? E eles começam a tentar destruir, né? Só que eles não conseguem porque as armas são muito fracas, né? E aí que entra o protagonista, né? O primeiro, não sei se posso dizer primeiro ou segundo, mas é o Shin Hayata, né? Na qual ele não faz parte da patrulha, né? Não é igual no seriado, que ele já é um patrulheiro, mas experiente, né? Mas no HQ ele é um moleque, digamos assim. É um moleque que queria entrar na patrulha, mas não deu, né? Ele fez os testes dele e deu ruim para ele e ele acabou não entrando. E ele construiu uma arma mais forte do que da patrulha, né? Então ele conseguiu destruir o Kaiju, né? E mais pra frente, né? Eu vou contar a parte que o Ultraman aparece, né? É meio que falado que uma bola de energia caiu na floresta de novo, né? E eles estão falando que isso poderia ter a ver com a morte do Damoroboshi, né? Porque na HQ o Damoroboshi ele é dado como morto, né? E ele é dado também como um herói, né? Um herói que morreu lutando. Na qual o Capitão Muramatsu ele fala pra Cadete Fuji, né? Atirar, só que ela não atira, né? Porque ela viu que não estava acontecendo nada, então não teria por que ficar atirando, né? E aí ele fala pro Shin Hayata, né? O Capitão Muramatsu. Se você quer entrar pro SSP,
Então você tem que atirar naquela bola de energia, né? Porque o Kaiju tá dentro daquela bola, né? E o Shin Hayato também, né? Ele fala que não quer atirar, né? Porque ele já estava sentindo uma sensação estranha, como se aquela bola de energia estivesse pedindo ajuda para ele, né? E ele fala, né? Eu não vou atirar, porque tem alguma coisa falando que quer ajuda. Eu não posso atirar em quem tá pedindo a minha ajuda, né? E aí o Capitão Muramatsu usa mais chantagem, né? Se você não atirar, você não vai entrar no esquadrão. Aí ele atira, né? Só que no momento que ele atira, o Ultraman, digamos, a silhueta do Ultraman aparece e pega o Shin Hayata, né? Aí ele leva pra dentro. Aí o Shin Hayata ele some por uns momentos, né? E meio que ele literalmente some, acho que por uma semana. E dentro desse uma semana, ele conversa com o Ultraman, né? O Ultraman ele fala, né? Eu sou um ser que veio de outra galáxia, né? Eu sou conhecido como Ultra, né? Ele não usa a palavra Ultraman, ele se denomina como Ultra. E ele fala, né? Eu sou um ser alienígena que defende a galáxia, né? Dos kaijus que são alimentados pelo ódio, né? Então aqui, como eu vim parar aqui nessa terra, é para ajudar vocês, né? Aí o Shin Hayata ele fala assim, então você quer dizer que a gente não é capaz de derrotar esses monstros, né? Por você achar que você é superior e você consegue derrotar todos, né? Aí ele explica, né? Ele começa a explicar e aí ele fala, né? E só que se você, aí ele explica, né? Se você sair ou eu sair daqui, tanto um quanto o outro vai morrer, né? Para você e nem eu morrer, temos que nos unir, né? Vamos nos unir e só que vai ser no seu corpo, ele fala, né? Na qual eu vou ter eu vou controlar você, ele fala, né? E aí o Shin Hayato fala que não, que ele não quer ser controlado, digamos assim. E na qual aí o Ultraman ele fala, então tá, você vai ter consciência, tudo que você fizer, mas a nossa ligação não vai ser perfeita ainda, né? Porque eu não te conheço e você não me conhece, né? Então, toda vez que você precisar me chamar, eu te entrego essa cápsula, né? A cápsula beta. E toda vez que tiver em perigo, aciona essa cápsula que eu apareço no seu lugar, né? Aí sim eu vou tomar o seu corpo, né? Eu vou aparecer e nós dois vamos lutar juntos, né? Aí, só que ele explica, né? Só pode usar em caso de emergência, porque tanto ele quanto o Ultraman, eles estão feridos, né? Então, como o Ultraman tá ferido, por causa que o Shin Hayata deu um tiro nele, ele fala, né? Então só usa em caso de emergência, né? Até a nossa ligação ficar perfeita. E, enfim, depois que eles se uniram, né? Na verdade, antes deles, no meio da união, o Ultraman ele fala, né? Agora vamos se tornar um, né? Vamos se tornar o Ultra e o humano. Aí então ele quer dizer que eles vão virar o Ultraman junto, né? Porque é a junção, né? Ele juntou o Ultra, que é o nome dele, e o humano, que é o Shin Hayato. Então ficou o Ultraman, né? Indo mais pra frente, a história, ele fala que basicamente os kaijus eles estão aparecendo porque eles estão sentindo ódio, né, das pessoas, né? Porque o planeta Terra é basicamente uma desgraça, né? Tanto na vida real quanto na HQ. Um tentando lascar a vida do outro, um roubando. Então, assim,
Tudo isso cria uma energia de ódio, né? Na qual é apelativo para os kaijus, né? E tem uma arma que eles estavam usando, né? Na qual eles achavam que estavam matando o kaiju, destruindo, mas no caso eles só estavam teleportando o kaiju por uma dimensão que logo mais para frente meio que eles descobrem, né, que é uma dimensão que está tão acumulada de kaiju que uma hora essa dimensão ela não vai aguentar de tanto kaiju que tem dentro e jogar os kaijus para fora, né, no mundo real. E aí então eles têm que bolar um jeito de achar alguma coisa para isso não acontecer, né? Bolar um plano. Aí eles têm que ir atrás do cara que criou essa arma, né? Que seria o que eu falei, o Ureo, que é o criador dessa arma, na qual ele meio que foi demitido, porque ninguém quis acreditar nele, porque ele foi o primeiro a perceber isso. E ele tava sendo taxado como um doido, né? E enfim, aí eles têm que bolar agora um plano para tentar ou destruir todos os kaijus que vão aparecer mais pra frente, ou bolar um plano para deixar os kaiju lá e quieto, né? E isso no HQ é dito como se fosse um apocalipse, né? Assim, não é um apocalipse, mas um Armagedon de kaiju, né? Porque se isso acontecer, vários kaijus vão destruir o mundo, né? Então aí vai ser mais complicado, né? E lá mais pro final, né? Depois da luta final que o Ultraman tem contra o Memular, é mostrado que o Damoroboshi ainda tá vivo, né? Ele só tá meio que perdido. Então muito provavelmente ainda vai aparecer o Ultraman e o Ultra Seven juntos. Essa é basicamente a história da HQ, né? Meio comprido, mas é uma história bem interessante. Espero que vocês tenham entendido essa história contada por mim, né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Vai ser bem cansativo editar esse vídeo, mas espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou!